tudo bem? Eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou doutoranda em Ciências Sociais e também sou jornalista. Nesse vídeo eu bato um papo super legal com a professora Luciana Boetê, da UFRJ, que também é ativista pelos direitos das mulheres. A gente vai falar sobre o aborto e a legalização do aborto como uma questão de saúde pública. Quero saber o que você sabe sobre esse assunto. Então confira aí a nossa conversa, que é uma conversa que traz muitas informações. O vídeo será dividido em partes 1 e 2, para que você possa aí ouvir tudo e pegar todas as informações que ela traz aí pra gente. Por favor, antes, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like nesse vídeo para que esse conteúdo seja entregue a mais e mais pessoas. Tenho certeza que você vai gostar, sabendo que aqui no canal a gente sempre traz assuntos como mulher, empoderamento feminino, política e todas as questões que se relacionam aí neste meio. Então confira a entrevista. Estou aqui com a Luciana Boetê, tenho que aprender a falar o nome direitinho, que eu já falei errado, mas eu vou acertar. Minha professora de francês fica triste essa hora. E a gente vai falar de um assunto super polêmico, que por um tempo eu até evitei tocar, mas que está aí entre nós sempre, notícias aí acontecendo toda hora, que é a legalização do aborto, que é um problema de saúde pública, e a gente vai até explicar por que é um problema de saúde pública hoje. E vamos aí entrar nos pormenores disso, porque eu acho que é um assunto que as pessoas têm muito pouco conhecimento de como funciona e por que é um problema, por que a gente tem que debater sobre isso. Tudo isso hoje com a nossa convidada especial, que é professora da UFRJ, também é militante feminista, e tem experiência nesse assunto aí, sabe falar e explicar pra gente tudo direitinho, as nossas dúvidas, tá certo? Vou começar agora já pedindo para ela explicar pra gente o que acontece com uma mulher no Brasil, tudo falando em termos de Brasil, que aborta e chega ao sistema público de saúde, ou até mesmo no particular, e a partir dali ela é denunciada que cometeu um aborto. O que acontece do ponto de vista jurídico? Quais implicações? Bom, prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Acho também que é um tema urgente, um tema que a gente tem que falar muito, a gente tem que justamente colocar a situação mais próximo do cotidiano nas pessoas. Que aborto normalmente você coloca como alguém que faz, que você moralmente repudia, mas a partir dessa sua pergunta, eu acho que dá para a gente começar falando o seguinte, tem um grande tabu sobre a interrupção de gravidez por mulheres, por questões históricas, mas em especial por questões religiosas, né? É um tipo de conduta considerado, inclusive, contra, né, princípios morais e religiosos, e que esse aspecto, em especial no Brasil, ganha muita relevância, e o ponto de trazer a pauta da saúde pública, do que acontece quando uma mulher aborta, é essencial para a gente entender que não dá para achar que é só uma questão de reprovação, de moral, ou mesmo de você fazer um julgamento seu pessoal. É necessário se colocar no lugar das mulheres que fazem abortos. E aí dizer que, mesmo sendo proibido, os abortos são realizados todos os anos, nós temos pesquisas que apontam um alto número de abortos, sugeri aqui a pesquisa da Débora Diniz, Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, que é o mais completo levantamento, e dizer que uma mulher, então, que busca fazer um aborto, ela não consegue ter acesso ao sistema de saúde público, nem pode ligar para uma ginecologista e fazer esse procedimento, ela precisa buscar, na ilegalidade, né, serviços que existem, ou mesmo se orientar com outras mulheres, ou tem também algumas tradições de chás e de alguns mecanismos para levar à interrupção da gravidez. Infelizmente, nós temos também mulheres que se autolesionam de maneira muito dura, né, com agulhas de tricô, ou tivemos um caso da Ingriane, que foi altamente divulgado, que foi com folha de mamona. Nós temos, inclusive, em culturas tradicionais, alguns mecanismos que são utilizados por mulheres historicamente, milenarmente, muitas vezes. Ou seja, mulheres têm que se deparar, e a história nos mostra que as mulheres se deparam com situações que elas não conseguem levar adiante. Então, quando uma mulher tenta um aborto e chega no serviço de uma emergência,
ela sofre demais e ela, muitas vezes, pode correr o risco de ser denunciada por um crime, que é outra coisa que a gente quer evitar também. Então, quando a gente fala de legalização do aborto, significa reconhecer uma situação que existe, mais de 150 mil mulheres abortam todos os anos, dizer que a gente tem que pensar na saúde dessa mulher, ou seja, o que aquilo impacta a vida dela, em especial, quais são os riscos de uma mulher abortar num local que não é, vamos dizer assim, fiscalizado pela saúde, um lugar com péssimas condições sanitárias. Entender também que se a mulher tiver dinheiro, ela vai buscar um lugar ilegal, mas com condições. Se essa mulher for pobre, em especial se as mulheres for negras, elas têm maiores riscos, inclusive, de morte materna, que é de sofrerem as consequências, infecções ou abortos que são feitos sem as mínimas condições de saúde. E quando essa mulher que faz um aborto mal feito chega num hospital, ou às vezes não dá tempo dela ser salva, porque as pessoas, tem muitos profissionais de saúde que não atendem aquela mulher rapidamente, porque fazem julgamentos morais sobre ela, como tem casos de mulheres que são algemadas à beira de leitos nos próprios hospitais, é chamada polícia. Então, o aborto ser um caso de polícia é um atentado à vida e à saúde dessas mulheres. Então, quando a gente fala em vamos pensar em legalização, é pensar em outros formatos que a gente possa proteger a vida dessas mulheres e evitar essas estatísticas que vão dizer que nós temos, em especial no Brasil, como quinta causa de morte materna, abortos inseguros. Então, é por isso que a gente diz, como feminista, pela vida das mulheres, né? E em defesa da vida das mulheres que a gente luta pela legalização do aborto, entendendo que deve ser um julgamento pessoal dessa mulher a interrupção da gravidez, por ser parte do corpo dela, pelo menos nos primeiros meses, normalmente se fala em 12 ou 14 semanas, né, para a gente poder avançar nessa proteção à vida das mulheres. Dentro do que você disse, eu estou até revertendo o meu roteiro, como sempre eu faço isso. Eu lembro de uma vez que teve um debate na Unirio, que você foi super interessante tratando disso, e passou um filme mostrando um documentário, que até se depois tiver o link, alguma coisa assim, a gente pode colocar aqui no vídeo. O link também da pesquisa da Débora Diniz, a gente pode colocar aí também no vídeo para ajudar quem tiver interesse de saber um pouco mais. Mas da questão religiosa, de vários movimentos religiosos a favor, pelo direito de escolher. E isso me chamou muita atenção quando eu vi esse vídeo, eu não esqueci até hoje, achei super diferente do que a gente espera, né? E tanto movimentos, eu acho que era de igrejas evangélicas, eu não lembro se era batista, e também movimentos católicos. Isso, nós temos nos últimos anos uma ampliação muito do debate sobre os aspectos teológicos e religiosos, né? Em especial de feministas, né, e de teólogas feministas, que vão provocar justamente a reflexão no seguinte sentido: essa lógica religiosa de perseguição e de julgamento moral e religioso de mulheres por aborto, ela vem de uma leitura machista e patriarcal, né, dos textos religiosos. Então, esses dois grupos que você mencionou, um deles é o Católicas pelo Direito de Decidir, que é antigo, que tem um trabalho muito importante, que elas reivindicam, inclusive, uma outra leitura das escrituras e dos textos sagrados para poder colocar a reflexão de que não necessariamente o fato de você ser católica implica em você se colocar contra uma mulher que interrompe a gravidez, muito menos você estigmatizar essa mulher e querer que ela seja presa. E o outro movimento é a Frente Evangélica, né, pela legalização do aborto, que também são jovens evangélicas feministas, que vem também provocando aí um debate. A Camila Mantovani é uma figura incrível que está nesse grupo. Elas sofrem muita perseguição também dentro dos seus próprios grupos religiosos, né, porque elas estão questionando aquela ordem que é vendida como uma ordem religiosa que não pode ser questionada, mas justamente o que elas denunciam é que é uma ordem patriarcal. Então, tem que caber uma leitura feminista para também compreender a visão religiosa. E uma outra figura que é incrível é a pastora Luz Marina Garcia, da Igreja Luterana, que inclusive fez uma fala lindíssima na audiência pública da DPF 442 no Supremo Tribunal Federal, justamente falando uma leitura de uma teóloga feminista em defesa das mulheres e questionando a posição da sua própria igreja. É super interessante. Eu gosto muito disso porque, assim, nos conteúdos que eu faço, até mesmo no Instagram,
Eu sempre bato isso, que assim, não é porque é feminista que está dentro de um rótulo, um padrão, um modelo. Que não pode acreditar em Deus, não pode acreditar em nada, e que necessariamente tem que ser uma pessoa muito cética, ou que não possa ter uma religião. Mas realmente, eu que sou uma pessoa que tem uma religião, acho que é muito difícil quando a gente vê as interpretações que tem. Mas é interessante como isso apoia, e deixa de ser uma questão, talvez, necessariamente religiosa para passar a ser uma questão de moral, de julgamento próprio. Às vezes a pessoa nem tem uma religião específica, nem segue, mas ela quer dizer o que o outro deve fazer com a vida dele, colocando-se em risco ou não, e com o corpo daquela mulher, o que ela deve fazer ou não. Exato. E essa provocação vinda delas, eu acho que também nos faz questionar tudo o que a gente também escuta. Eu venho de uma tradição católica, estudei minha vida inteira em colégio católico, colégio de padre, sempre fui muito questionadora e sempre esperava também ver um diálogo mais aberto sobre a questão feminina, sobre a questão das mulheres, né? Na teologia, né? nos diálogos religiosos. Eu acho que elas promovem, para além do aborto, também um debate que é necessário, né? Sobre o feminismo, sobre mulher, nas hierarquias das igrejas. Porque, acima de tudo, a gente está falando aqui de hierarquias e daquelas pessoas que têm o poder de falar pela instituição religiosa. Né? A gente não está falando de textos bíblicos em si, nem de uma questão espiritual em si, mas de quem tem o poder de dizer o que deve ser seguido por aquela instituição religiosa, né? Que é uma questão do patriarcado religioso. Com certeza. E voltando às perguntas sobre o assunto principal, porque tem muito para a gente falar ainda, o porquê, assim, é muito difícil sintetizar, isso é uma pergunta muito abrangente, mas você vai para o lado que for melhor aí. Por que é importante a gente debater a legalização do aborto? Se alguém te pergunta, o que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Eu acho que tem a ver até com a primeira resposta que eu já te dei, Ale, eu penso que falar da legalização do aborto é defender a vida das mulheres, é olhar para as estatísticas e ver que as mulheres estão morrendo. A gente precisa identificar quem são as mulheres que estão morrendo também, que eu acho que esse é um elemento, né? São mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres, né, que são impactadas, a maioria delas, inclusive, já tem outros filhos, né? São mulheres religiosas também. A pesquisa da Débora Nunes mostra que são as mulheres de todo tipo que abortam. Mas quando a gente vê quem morre de abortos inseguros, isso por si só já nos dá uma grande obrigação de debater a legalização do aborto, de pensar que há um outro mecanismo que deveria estar sendo oferecido a essas mulheres de acesso a uma interrupção de gravidez segura nas primeiras semanas pelo SUS, né, para que a mulher possa ter o direito de escolha. Então, eu resumiria dizendo, é uma questão da vida das mulheres, da escolha das mulheres e do direito das mulheres ao próprio corpo. Eu acho que esse tema também do direito ao próprio corpo, ele é importante, porque é uma gravidez que uma mulher não tem condições de seguir adiante, que vai impactar a vida dela também para o futuro. Você negar uma mulher um dia de escolha significa você condicionar o Estado a controlar o corpo daquela mulher, né? E ela ter piores condições de vida se comparada com o homem. É por isso que também se fala que se Papa fosse mulher, o aborto seria legal, né? Se homens engravidassem, aborto não seria crime. Então, é uma questão, sim, de controle do corpo da mulher. Então, a gente precisa também estar batendo nessa tecla. E o abandono parental também é uma realidade que eu nem coloquei no meu roteiro aí, mas é uma realidade que, se a gente olha, faz uma pesquisa fácil, simples do Google, já vê dados absurdos no Brasil. Então, realmente, a mulher às vezes está sozinha nessa, muitas vezes, e acaba tendo que tomar uma decisão mais dura e que se coloque em risco. Então, realmente é muito difícil que venham pessoas dizer o que deve ser feito, digamos assim. Exato, e complementando tua pergunta, eu acho que também tem a ver a gente dizer o seguinte: muito duro para uma mulher fazer um aborto, né? Não é algo que a mulher faça feliz, que ela escolha no sentido... Não é um incentivo a fazer. Isso não que é muito importante de colocar. Egoísta, individual. Uma mulher quer ter o direito ao próprio corpo para não usar mais camisinha, nem tomar pílula e interromper a gravidez quando ela quiser. Não. É muito dolorido psicologicamente, tem um abalo muito grande. Né? O corpo daquela mulher também, muitas vezes, vai sofrer um impacto, por exemplo, numa intervenção mal feita. Então, é entender também que
aborto ele não é um método anticoncepcional. Ele é um último recurso. E, na verdade, nós temos que falar em educação sexual nas escolas para prevenir, temos que falar em fornecimento gratuito de anticoncepcionais, formação mesmo de ensino nas escolas sobre métodos contraceptivos e, por fim, o aborto legal para não morrer, né? Aliás, as argentinas, a gente tem esse lencinho verde que representa, né, a luta das argentinas, né? Que vai dizer exatamente isso, né? Educação sexual para prevenir, anticoncepcionais para não engravidar e aborto legal e seguro para não morrer. Então, não colocar o aborto como uma escolha também assim, egoísta, individualista da mulher, né? Tem muitas dores, muito sofrimento por detrás de uma escolha de uma mulher para interromper a gravidez. Eu acho que é importante colocar isso também, que nunca nossa intenção em produzir conteúdo, pelo menos a minha nunca nunca seria, porque tem gente que vem com esse papo, né, às vezes. O hate eu já sei que vai acontecer. Nunca seria incentivar ninguém a fazer abortos, jamais. O negócio que acontece é uma realidade e a gente tem que saber o que fazer em relação a isso. E é uma realidade que tem consequências negativas, até mesmo com perder a própria vida. Então, eu acho que parte daí também, de que não é... Ninguém está dizendo que é positivo. Inclusive, alguns países que legalizaram, talvez você tenha mais essas informações do que eu, reduziam o número de abortos. Sim.